Olá, pessoal. Vamos iniciar hoje a nossa aula de segurança no trabalho com o Programa de Controle de Riscos Ambientais, a NR9. E existem 5 riscos ambientais. Vamos vê-los? Primeiro, agentes físicos. Segundo, agentes químicos. Terceiro, agentes biológicos. Quarto, agentes mecânicos. E o quinto, agentes ergonômicos. Agora nós vamos ver cada um desses 5 riscos ambientais. Riscos físicos. São diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruídos. O ruído age diretamente sobre o sistema nervoso, ocasionando fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, etc. Além dessas consequências, o ruído atinge também o aparelho auditivo, causando a perda temporária ou definitiva da audição. Está vendo quanta coisa o ruído pode ocasionar no trabalhador? Claro que nós estamos falando de ruídos altos, né? Existem maneiras, existem equipamentos de medição para você saber até que nível de ruído o corpo humano ele suporta. Então, os técnicos de segurança, as pessoas especializadas, elas sabem medir todos esses parâmetros. Nós aqui, é interessante nós entendermos o que pode ocasionar esses riscos físicos. Então, no caso aqui, né, a gente fica sabendo que o ruído ele age diretamente sobre o sistema nervoso e ele pode ocasionar fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, etc. Outro risco físico, vibrações. Na indústria, é comum o uso de máquinas e equipamentos que produzem vibrações que podem ser nocivas ao trabalhador. As vibrações podem ser localizadas em certas partes do corpo. São provocadas por ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. A consequência, problemas nas articulações das mãos e braços, osteoporose, perda de substâncias ósseas. Então, a vibração, você está trabalhando com uma ferramenta manual e ela vibra muito na sua mão. Vamos imaginar uma furadeira. A furadeira, se for uma furadeira pequena para pequenas coisas, ela vibra, mas é uma vibração pequena. Agora, vamos imaginar que você está usando um equipamento grande, pesado, que tem uma vibração muito forte, você tem que segurar e ele vibra muito. Então, a consequência, ele pode dar problema nas articulações das mãos e braços,
Osteoporose, que é a perda de substância óssea. Também essas vibrações podem causar problemas generalizados ou no corpo inteiro. Então, essas lesões ocorrem com os operadores de grandes máquinas, como os motoristas de caminhões, ônibus e tratores. As consequências: lesões na coluna vertebral, dores lombares. Para evitar ou diminuir as consequências das vibrações, é recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos, menor tempo de exposição. Ou seja, trabalha em no menor período, faz um revezamento com o outro trabalha um período menor também. Isso ajuda na diminuição das consequências. Outro risco físico: temperaturas extremas. Altas temperaturas podem provocar desidratação, erupção da pele, cãibras, fadiga física, distúrbios psiconeuróticos, problemas cardiovasculares, insolação. A temperatura, quando a gente fala extremo, é a temperatura bem fora da temperatura normal nossa. Essa alta temperatura é local muito quente, mas muito quente mesmo. Então, pode causar a desidratação, a erupção da pele, cãibras, fadiga física, distúrbios psiconeuróticos e problemas cardiocirculatórios, além de insolação. Baixas temperaturas podem provocar feridas, rachaduras e necrose na pele, enregelamento, que é ficar congelado, agravamento de doenças reumáticas, predisposição para acidentes, predisposição para doenças das vias respiratórias. Vocês estão vendo que nós vivemos bem nessa temperatura nossa, digamos assim, de 0 grau até 40 graus. Né? Essa variação de temperatura é uma variação que nós estamos absolutamente adaptados. Porém, para temperaturas extremas, tanto para mais quanto para menos, aí nós podemos ter problema sério de saúde. O nosso corpo ele não está adaptado para isso. Nós precisamos usar equipamentos especiais para poder enfrentar essas variações de temperaturas extremas. Riscos químicos. Vamos lá. São as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo
pela via respiratória nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores. Principalmente névoas, neblinas, nós temos que entender que são névoas e neblinas que contêm produtos químicos que fazem mal à saúde. Fumos, quando fala aqui em fumos, fumos é um termo muito usado em química para definir fumaça. Então, talvez vocês já tenham alguma vez experimentado passar por um lugar que está uma fumaça está queimando alguma coisa, né? Aquilo você respira assim, sente mal, né? Começa a arder o nariz, a boca. É esse fumos a que ele se refere, fumaças, né? Ou que pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Vamos entender. Esse produto que eles falam aqui no início, né, substância, composto ou produtos que possam penetrar no organismo, se esse produto ele tiver um poder de penetração pela pele, ele pode causar um problema sério. Ou por ingestão, né? Você ingerir essa substância. Então, isso aí pode ser um risco químico considerável. Dentro do risco químico e das vias de intoxicação, nós vamos ver algumas ilustrações aqui para nos ajudar a entender melhor. Então, esta primeira aqui que está aparecendo, do nosso lado esquerdo, é um trabalhador que ingeriu alguma substância tóxica, alguma substância química. Então, ele teve uma ingestão de uma substância não natural, não normal. Esse outro aqui do meio, ele teve uma absorção na pele desse produto químico. E o da direita, ele fez uma inalação de um produto químico. Então, as três formas, ingestão, absorção e inalação, elas são nocivas à saúde. São riscos químicos que podem ocasionar doença, né, afastamento de serviço, tudo mais. Riscos biológicos. São riscos oferecidos por diversos tipos de micro-organismos que possam infectar o indivíduo por vias respiratórias, contato com a pele ou ingestão. Ele é quase parecido com o anterior que nós vimos, só que aqui nós estamos falando de riscos biológicos. E esses riscos biológicos, eles relacionam-se com a presença em ambiente de trabalho de micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos, bacilos, etc. Normalmente presente em alguns ambientes de trabalho como hospitais, laboratórios de análise clínica, recolha de lixo, indústria do couro, tratamento de efluentes líquidos. Aqui cabe um alerta para vocês. Quando vocês forem em hospitais, em laboratórios de análise clínica, por exemplo, tirar sangue para fazer uma análise clínica, coisas desse tipo, hospitais e laboratórios, evitem ao máximo, ficar passando a mão nas coisas lá. Por exemplo, em parede, porta, evite pegar em maçaneta que abre porta, ficar passando a mão em cadeira. Evite ao máximo isso, porque a gente corre um risco de contágio biológico muito grande. Atualmente,
nós estamos tendo uma experiência assim monumental, né, mundial a respeito disso, que é o famoso coronavírus. Até março, a gente praticamente não se preocupava com esses riscos biológicos. De repente, nós estamos usando máscara, estamos passando álcool gel, não pode encostar aqui, não pode dar a mão, não pode cumprimentar, não pode. Se você pega em alguma coisa, você corre lá, lava a mão e passa álcool gel. Isto aqui são riscos biológicos. Claro que nós estamos numa situação de extrema exceção no mundo, que tomara logo passe isso. Mas passando esse risco da pandemia, a gente não pode se esquecer que riscos biológicos têm o tempo inteiro. Se você for no hospital, em tempos normais, você vai ver o pessoal da limpeza lá limpando parede, limpando piso, limpando o tempo inteiro, porque hospital é um local muito propenso a você ser contaminado com alguma coisa. Essa mania de limpeza que nós pegamos nesses últimos meses, em hospital isso já é normal há muito tempo, porque lá é muito contaminado. Então, vamos esquecer um pouquinho esse momento que nós estamos passando de exceção e vamos sempre ter isso na cabeça. Se a gente for em hospitais, em laboratórios de análise clínica, vamos tomar um cuidado muito grande com isso, porque a contaminação pode ocorrer mesmo você não percebendo. Riscos mecânicos. Arranjo físico inadequado. Eu acho que esse aqui é bastante fácil da gente entender, né? Vocês estão vendo essa fotografia? O local de trabalho de vocês é assim? Espero que não seja de jeito nenhum, né? O meu nunca foi. Mas essa fotografia, bastante exagerada, né? Eu coloquei por causa disso, é o exemplo de um arranjo físico inadequado. Aqui tem tudo para acontecer acidente, para acontecer tudo aqui dentro, né? Do jeito que está essa disposição aqui. Máquinas e equipamentos sem proteção, por exemplo, efeito estroboscópico. Agora eu queria que vocês prestassem uma atenção toda especial no que eu vou explicar para vocês. Em todas as empresas existem motores, existem máquinas giratórias de alguma forma, né? Que tem um motor lá que gira alguma coisa. Essa parte giratória, ela não pode ficar exposta, ou seja, com uma facilidade de alguém chegar lá e encostar a mão, o braço, a perna, encostar acidentalmente e acabar sofrendo um acidente que pode ser um acidente extremamente grave. Então nós temos que ficar atentos a isso. Como que a gente faz isso? A gente evita isso colocando proteções nas partes móveis das máquinas. Essas partes móveis que eu estou falando são correias, são motores, né? Você não vai colocar a parte proteção numa prensa, na parte que faz a prensa, né? Porque você não consegue colocar nada lá dentro. Tem jeito de você fazer uma proteção parcial que já evita bastante acidente. Mas principalmente na parte rotativa de motores, correias, essas coisas, nós temos que ficar muito atentos. Agora preste bem atenção nesse vídeo. Vocês estão notando uma coisa interessante? Para que lado que a hélice desse avião está virando? Para trás, para frente? Como que está isso? Vai para lá, vem para cá. Que coisa interessante, né? A outra hélice, ó. Ele ligou a outra hélice do avião. Ela está em sentido contrário à hélice que já foi ligada. Como que esse avião vai fazer para andar, né, desse jeito? Uma hélice de cada sentido.
Aí a hélice da esquerda pega velocidade, né? Velocidade normal que precisa para ela. E o que acontece? Olha aí, ó. Parece que ela vai para lá, para cá, né? Olha esse outro avião, ele vai decolar, né? Então, para decolar, ele acelera bem os motores. Vamos olhar o que acontece com as hélices desse avião. Olha lá, vai pegar a velocidade, a hélice parou. Tá vendo? O avião está correndo e as hélices estão paradas. É isso mesmo que está acontecendo? Claro que não. Isso aí chama efeito estroboscópico. É uma ilusão que nós temos achando que está parado, no caso aqui a hélice, mas motores de uma forma geral. É uma ilusão que ocorre pela visão nossa e pela luz que existe no ambiente. Então, nós interpretamos que está virando, por exemplo, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ou até parado, sendo que pode não estar fazendo nada disso. Aí, que nem aconteceu com esse avião aqui saindo para voar, nós podemos olhar o motor numa fábrica e achar que o motor está parado. Tá, aquele série de barulhos lá dentro, tá, a gente olha aquele motor e fala, tá parado, vai lá e põe a mão numa correia. E aí o que acontece? Adeus mãozinha, né? A correia pode decepar sua mão. Ela não estava parada coisíssima nenhuma. Então, o efeito estroboscópico é um efeito muito importante para ser observado e é uma causa de acidente muito grande. Ferramentas inadequadas ou defeituosas. Alguém tem um carrinho desse aí, ó, olha que carrinho bonitinho, né? Você andando com um carrinho desse jeito assim, uma cabine de um caminhão puxado por um cavalo, e você lá dentro dele, numa boa, né? Você pode acabar sofrendo um acidente. Essa outra gambiarra aqui na parte elétrica, ó. O que a pessoa fez para ligar esse plug na tomada? Fez tudo o que não podia fazer, né? Mais um, com uma serra circular que é perigosíssima, ele está cortando uma madeira apoiado na perna dele. Tem tudo para sofrer um acidente grave, né? Fazer um corte violento nessa perna. Eu estou mostrando isso aqui para vocês verem o que é uma ferramenta inadequada ou defeituosa. A ferramenta, que nem acontece no caso dessa serra circular da direita aqui, ela é adequada, mas para um outro tipo de uso, não para esse tipo de uso que ele está fazendo aqui. Aqui está totalmente inadequado. Esse plug, para ligar aqui na eletricidade, ele é um plug adequado, seguro, tudo mais, mas não para ser usado como está sendo usado aqui. Então, cuidado com a nossa criatividade, nós somos muito criativos. A gente acha que consegue fazer as adaptações mais malucas do mundo, quando o que a gente pode conseguir, na verdade, é um acidente muito grave. São riscos mecânicos, né? Outro, iluminação inadequada. Olha como essa moça está trabalhando no computador, né? Ela está com uma luz muito intensa no rosto de frente, está com a abajur ali mostrando o teclado para ela, está tudo errado, né? Ela pode até estar enxergando lá fazendo, mas ela está forçando a vista dela violentamente. Ela tem que ter uma luz em cima, normal, iluminando tudo adequadamente. Eletricidade. Fazem isso na casa de vocês? Acho que não, né? Isso aqui é uma das coisas mais condenadas que existem em eletricidade. Olha quanta gambiarra.
O pessoal chama de Benjamin, T, essas coisas todas, né? É um ligado no outro, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 ligados um no outro, fora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fios saindo. Será que essa tomada aguenta tudo isso? Claro que não, não foi feito para isso, né? É um caminho mais curto possível para transformar isso aí num belo de um incêndio. Por falar em incêndio, né? Então, um dos riscos mecânicos é a probabilidade de incêndio ou explosão. Muitos acidentes acontecem em empresas provenientes de várias coisas, né? De estocagem inadequada, de eletricidade mal dimensionado, que acaba numa tragédia enorme. A menor das tragédias é quando é só problema material que perdeu, por exemplo, as instalações queimaram e tal. O duro é quando tem vidas humanas também expostas a isso. E por falar em armazenamento inadequado, vamos ver mais essa foto aqui. Imagina você pegar uma caixa lá atrás. O que você vai fazer para pegar uma caixa se você precisar e que ela esteja lá atrás, perto da parede? Você vai escalar isso aqui tudo por cima, cair, derrubar, se machucar, ou vai ter que tirar um monte de coisa da frente para chegar nela? Esse é um armazenamento inadequado. É uma coisa que não adianta você fazer, jogar de qualquer maneira, deixar como está. Isso aqui vai dar problema para você mesmo. Outra coisa extremamente importante. Vocês estão vendo que tem bastante material obstruindo uma porta ali? Se precisar abrir essa porta, adeus, né? Não vai conseguir abrir essa porta de jeito nenhum. Imagina numa emergência, o que pode acontecer? Às vezes uma tragédia acontece por uma coisa que aparentemente não tem grande problema, mas tem um problema enorme sim. Animais peçonhentos. O que é animais peçonhentos, hein? São esses bichinhos aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Um escorpião, por exemplo, uma cobra, uma aranha. Então, cuidado. E qual que é o problema de animal peçonhento? É você deixar um local arborizado, por exemplo, sem manutenção, ou seja, sem limpar, né? Sem cortar a grama, sem passar algum produto que não deixe esses animais peçonhentos se proliferarem. Então, atitudes preventivas, responsáveis, evita-se que se tome uma picada de um animal desse, que em algumas vezes é fatal. Por exemplo, essa cobra. Essa cobra é a cobra coral. Essa cobra, se ela picar e você não for atendido imediatamente, morre mesmo, né? Ela tem um veneno violentíssimo. O escorpião também. Existem tipos de aranhas que são também fatais. Então, é um risco que nós temos que ficar muito atento. Riscos ergonômicos. Esforço físico intenso. Não adianta querer ser herói, né? Acha que é possível carregar 5 fardos desse, sacos desse cheio? Ah, que bonito, eu aguento, né? Aguenta uma vez, 2, 10, 20, aí sua coluna vai para a cucuia, né? Aí você é um grande candidato a, depois de um tempo, estar andando aí de cadeira de roda, né? Andando, se arrastando para um lugar ou para o outro. O nosso corpo não foi feito para aguentar um peso desse jeito.
Não adianta mostrar que tem força, tem. Não adianta a força física, nós temos que ter força mental. Levantamento e transporte manual de peso. É como levantar um peso. Você levanta o peso colocando a força nas pernas e não nas costas. Você colocando a força nas pernas, ela distribui pelo corpo e você não tem problema nenhum. Se você colocar nas costas, outra vez a história da coluna. A coluna pode sofrer um problema grave que pode te deixar até numa cadeira de rodas. Outra coisa, se você vai levantar um peso e ele for muito grande, peça ajuda. Peça para outra pessoa te ajudar. Não tem problema nenhum. Levante em 2, em 3. É muito melhor do que você se lesionar, né? Outro risco ergonômico: exigência de postura inadequada. Você ficar, por exemplo, nessa mesa de trabalho desse jeito assim, jogado em cima da mesa, né? Trabalhando. É o mesmo problema. O seu corpo ele está numa posição que não é natural, não é normal. Vai ter consequência futura tranquilamente. Controle rígido de produtividade. Nossa, o que será que é isso? Controle rígido de produtividade significa o seguinte: olha, o chefe de você fala assim, ó, tem que produzir tanto em tanto tempo, custe o que custar, né? Aí as pessoas se matam para chegar cumprir aquela meta, como nós estamos vendo na ilustração aí, né? É uma ilustração de brincadeirinha, mas para a gente ter bem consciência disso, né? Esse último da ponta aqui à direita, ele põe uma escada, sobe em cima, outra pessoa sobe em cima dele, ele empurra para cima ainda para poder atingir a produtividade, né? Subir o gráfico, né? Aí um segura o outro segura nas costas e vai que vai, né? Então isso é controle rígido de produtividade. Tem que ter controle de produtividade? Claro que tem que ter controle de produtividade, mas dentro de limites, né? Você não pode expor a sua saúde por causa de uma produtividade. Existem maneiras corretas de se conseguir tudo, mas dentro de normas de saúde, de segurança no trabalho, dentro de normas aceitáveis. Imposição de ritmos excessivos. Aqui a nossa secretária ou administradora, né? Olha, ela tem 8 mãos, né? Tem 8 braços, né? Atende telefone, escreve, mexe no computador, na máquina de calcular, entrega documento, tudo de uma vez só, né? Então, isso é um ritmo excessivo. Você vai acabar se desgastando num tempo muito pequeno, né? E não adianta, você quer ter uma produtividade imensa, não adianta, o seu corpo não vai aguentar. Então, vamos dentro dos limites aceitáveis. Outro risco ergonômico é o trabalho em turno e noturno. Olha, nós fomos desenvolvidos como seres humanos para trabalhar um determinado período, descansar um determinado período e dormir. Então, o nosso organismo ele é feito assim, nesse ritmo. Essas três partes do nosso organismo, eles têm que ser observados. Você pode eventualmente um dia ficar sem dormir? Pode, ou talvez 2 dias, né? Num caso extremo, talvez 3,
Mas o corpo não foi feito para isso. Você imagina você ficando sem dormir uma noite e for dirigir no outro dia cedo uma moto, um carro, uma máquina, operar uma máquina. A possibilidade de um acidente é muito grande. Então, aquela ideia, né? Ah, eu quero ganhar bastante dinheiro, então eu vou trabalhar das 8 às 18 horas numa empresa. Aí eu saio às 18 horas, às 19 horas eu entro na outra empresa. Aí eu trabalho até a meia-noite. Aí eu vou para casa, tomo banho, não sei o que, eu vou dormir 1h30, 2 horas da manhã. 6 horas da manhã eu estou de pé. Bobagem, né? Você vai acabar com o seu organismo rapidamente. Não se esqueça disso. Jornadas de trabalho prolongadas. Também, né? Ah, qual que é o normal da gente trabalhar? 6, 8, 10 horas por dia, dessa faixa. Ah, mas eu trabalho 18 horas por dia. Uma hora vai acontecer isso que está aí na fotografia para você. Ó. Vão te encontrar dormindo em cima do trabalho. Se não, se acidentar, né? O que é pior de tudo. Você imagina, depois de uma jornada dessa, você sair dirigindo, por exemplo, uma moto. A possibilidade de você sofrer um acidente é muito grande. Então, mais uma vez, cuidado. Nosso corpo, ele tem limites. Monotonia e repetitividade. Vamos lá. Você está trabalhando numa linha de produção, né? A linha de produção é aquele negócio, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. A cada período, você tem que dar uma parada, mexer o corpo, levantar, ou se você estiver sentado, né? Talvez tomar uma água, tomar um cafezinho, voltar. Isso, você fala, mas a linha de produção não pode parar, né? A linha de montagem não pode parar. Ah, tem que estar previsto isso. Você imaginou você trabalhar 6 horas assim, né? Isso gera monotonia, ou seja, vai ficando tão chato o serviço que você não presta atenção pela repetitividade. Então, as empresas boas, as empresas modernas, todas sabem disso, né? Ela coloca intervalos, né? Pode fazer uma ginástica laboral, uma série de coisas para quebrar o ritmo e a pessoa voltar. Bem, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A NR9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Olha, aqui resume um monte de coisa que nós estamos falando até aqui, né? Que nós falamos até agora, né? Ó, ela é obrigada a fazer esse PPRA, né? Visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Tá vendo? Ó? Saúde e integridade dos trabalhadores. Através da antecipação. Antecipação é prevenção. A gente tem que chegar no problema antes que ele se transforme num acidente, antes que ele transforme numa doença. Então, através da antecipação, do reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais.
Então, a norma NR9 já estabelece que as empresas têm que se antecipar aos problemas, não deixar acontecer. Isso está na norma e, como está escrito aqui, ó, estabelece a obrigatoriedade de fazer o PPR